Hoje eu vou falar sobre 7 jovens talentos que infelizmente floparam na carreira, cara. Eu acredito que é muito normal estar atrelado a grande expectativa em jovens jogadores. Aqui no canal mesmo eu trouxe um vídeo de jogadores que você deveria ter grandes expectativas. Tínhamos nomes como, por exemplo, Can Uzun do Frankfurt, nomes como, por exemplo, Nico Paz, que veio do Real Madrid e hoje está jogando no Como. São jovens que você realmente tem que ter uma expectativa, uma esperança. É muito normal, mas alguns deles simplesmente não conseguiram entregar, cara. Eu vou falar 7 nomes aqui bem importantes, alguns já batidos aqui que já foram falados no canal e que vão ser falados novamente, a gente vai conversar de novo. Eu também vou explicar pra vocês o porquê que cada um desses nomes aqui flopou no meu ponto de vista. Essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E assim, cara, jovem talento, eles são movidos muitas das vezes por expectativa, cara. A galera sempre vai ter uma grande expectativa e não necessariamente quer dizer que é o nível do jogador, é sempre baseado em especulação, expectativa, o que o cara vai ser no futuro. Então muita gente acaba confundindo o potencial do jogador por ele já ser um bom jogador e por ele ter grandes habilidades com ele entregar em campo. E esse aqui é um erro que você não pode cometer, cara. Você tem que analisar o jogador pelo que ele tá entregando em campo e não pelo potencial dele. Temos jogadores com muito potencial que não entregaram nada na carreira. Temos, por exemplo, de Mario Götze. Mario Götze era um jogador muito falado no passado, a galera esperava muito dele, né? E ele não conseguiu dar continuidade à carreira. Ele não conseguiu, cara. Ele é visto, inclusive, hoje em dia como um flop, de fato, né? Ele é um flop, um jogador que era muito importante no passado, muito utilizado no videogame, muito falado em uma época do passado que hoje em dia já não é mais tanto, né? Ali, quando teve aquela final do Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique, né? Aquela final de Champions. Então, é um jogador que fez sua história e acabou flopando. Era muita expectativa pra pouca entrega, cara. Você também não pode acabar confundindo o jogador jovem inconsistente com flop. Eu vou citar alguns casos aqui. Por exemplo, Endrick, do Real Madrid. Ele é banco de reserva pra Kylian Mbappé, que é um dos melhores jogadores do mundo. Normal, nessa parte. Eu já imaginava que ele não ia ganhar todos os minutos. Tinha gente aqui no Brasil pregando o contrário, pregando, né, que ele seria até melhor que Mbappé e que ele com certeza ganharia um espaço ou o treinador mudaria o esquema tático pra comportar ele. O treinador atual do Real Madrid, o tal do Xabi Alonso, consegue comportar ele e Mbappé ao mesmo tempo no campo. Dá pra fazer, só que eu não acho que ele vai. E não porque Endrick é um mau jogador, mas porque não encaixou no momento atual. Endrick, ele não flopou ainda. Ele pode flopar. Se o comportamento dele for ruim em relação a ele não ganhar minutos, talvez ele flope, mas talvez não. Então tem muita gente que confunde jovem inconsistente ou jovem que não tá ganhando minuto com flopar. Não é flopar ainda. Quando o cara ele vai falhando em um outro clube e às vezes ele vai pra um clube que tem espaço pra poder jogar e ele não joga, aí você pode dizer que o cara é um flop. Antes disso, eu acho um exagero. Então, Endrick, por exemplo, a mim não flopou. Um jogador muito interessante é o tal do Kobe Mainoo, que surgiu tem um tempo atrás, todo mundo tava falando dele, e aí é aquela coisa do exagero, né? O próprio Endrick, ele sofreu um pouco disso. Tinha uma galera exagerando muito o Endrick, falando, inclusive aquilo que eu falei, né, que ele seria melhor que Mbappé, e de fato ele não era melhor que Mbappé. Ninguém deveria nem dizer isso, nem cogitar a possibilidade. A pessoa tá sendo muito irresponsável, né, colocando um peso que não deveria existir no jogador. E o caso de Kobe Mainoo é muito isso, é o peso. Colocaram o peso demais em cima dele, dizendo que, ah não, agora é o jogador novo da Inglaterra, agora é o titular do Manchester United, é um jogador com muito talento, mas que mostrava problemas. Eu entendo, nem todo mundo tem a capacidade de avaliar um jogador e entender quais problemas ele tem, mas tem gente que tem, gente que deixou ciente os problemas de Kobe Mainoo. Eu sou uma dessas pessoas, eu falei aqui no canal várias vezes. Muita gente ficou bravinha comigo e hoje tá entendendo o porquê. É um jogador que não tem identidade, é um jogador que você não sabe que posição vai jogar em campo. Ele tem muita habilidade e ele pode ir pra vários caminhos, só que não tem um caminho definido ainda. Torcedor do Manchester que ficou bravo comigo hoje, vendo as últimas temporadas, o jeito que ele tá jogando, entende exatamente o que eu tava querendo dizer quando eu coloquei ele de fora do time principal e eu disse que ele não era essa peça toda. Porque, de fato, apesar das habilidades, ele não apresenta isso em campo e nada foi entregue até agora. Ele ainda não é um flop, tá caminhando pra ser, mas ainda não é. Ele ainda mostra bons sinais quando entra em campo, então não é um flop também. Um caso que é um flop, mas que deu a volta por cima, é o caso, por exemplo, de Antony, né? Um jogador que sim flopou pro potencial que ele tinha. A galera via ele como futuro titular da seleção brasileira, um dos melhores jogadores do mundo, jogando nos melhores clubes do mundo, era muito hypado. A galera tratava Antony como talvez deveria tratar Rafinha, né? E outros jogadores ali do Brasil. Antony realmente tinha um hype absurdo e falhou miseravelmente no cenário mais difícil. A galera pode botar a culpa no Manchester, o que o Manchester destrói carreiras. Eu não acho isso tudo ele hoje jogando no Real Betis, ok? Não acho isso tudo. Acho que é muito exagerado e eu fico feliz que ele achou um lugar onde ele joga. E é mais que a obrigação dele como jogador que já custou quase 100 milhões de euros conseguir jogar em um clube como o Real Betis, né? Esses são alguns casos aqui que a gente tem que entender e sim, dava pra entrar outros nomes aqui nessa lista, inclusive eu poderia os colocá-lo, mas não acho tão interessante de falar. Agora vamos começar ela. No 7º lugar eu falo de Giovanni Reina, que veio do Borussia Dortmund. Ele é uma espécie de meio atacante que joga nas pontas, com muito talento. Muita gente comparava ele a Pulisic, até por ele ser um jogador da seleção dos Estados Unidos. Inclusive eu acho que quando você percebe que ele é um flop, é no momento que você entende que a seleção dos Estados Unidos não tem esse grande
grande elenco e não dá pra cogitar ele como titular absoluto da posição, ele até hoje não mostrou nada que realmente colocasse ele nessa posição, diferente como é o caso de Pulisic, por exemplo, que ele é o melhor jogador dos Estados Unidos. Não, Giovanni Reina é só mais um jogador, até agora não entregou em campo. No Borussia Dortmund a mesma coisa, Borussia Dortmund precisando de jogador com problemas, o próprio Julian Brandt, que eu acho que é uma grande disputa a ele, veio de temporadas fracas e não conseguiu entregar muita coisa em campo, tá com problema aí desde a final da Champions que o Borussia Dortmund participou, e ele poderia pegar esse espaço, só que ele não consegue. É um jogador que sofre muito com questões físicas, né, lesões, e muita gente usa isso como desculpa. Eu não acho que é uma desculpa, né, eu acho que você tem que se apegar ao fato. Você não pode pegar e dizer, ah, nossa, ele se lesiona muito por isso, você tem que se apegar ao fato. De novo, você tem que voltar pro fato. Você não tem como prever que, por exemplo, num cenário onde ele não se lesiona, ele seria o melhor jogador do mundo. Não tem como você fazer isso. O fato é que hoje ele não é, e hoje ele não entrega muito, assim como, por exemplo, o caso de Ansu Fati, né, que é um jogador que sofreu muito com lesões ali e não conseguiu entregar o que era esperado, tá dando a volta por cima agora no Mônaco, espero que dê tudo certo, mas Giovanni Reina sofre do mesmo problema. Se lesiona muito, e foi vendido agora ao Borussia Mönchengladbach, nem faz mais parte do Dortmund, né, por 7 milhões de euros, se eu não me engano, né, ou foi 4. Foi algo assim, cara, muito barato, muito aquém da expectativa, nunca conseguiu entregar em campo, é um jogador que tinha alguns brilhos ali em alguns momentos, algum gol brilhante, alguma jogada muito bonita que ele fazia, mas ficava muito nisso, não ia pra frente, e eu entendo porque o Borussia Dortmund o vendeu. Mais um fracasso aí, que talvez em algum cenário diferente, né, teria sido vendido por 50 milhões de euros pra algum otário, ia pagar tudo isso e não ia ter em campo entregue. Então eu coloquei em 7º lugar aqui Giovanni Reina, cara, um jogador que até eu esperava muita coisa dele, mas que de fato, assim, não entregou nada. Em 6º lugar, cara, eu falo do brasileiro Vitor Roque, cara, ele mesmo. Eu não podia falar dele aqui, né, quando ele foi pro Barcelona, os torcedores do Barcelona revoltados, não, pode criticar esse jogador. Eu posso, eu vou. Você não vai me impedir de falar, você não vai dizer o que eu posso ou não falar no meu canal. Então, cara, Vitor Roque era um jogador que ele surge como um fenômeno, assim, né, em um determinado momento, fazendo gol toda hora ali no Brasileirão, com lances muito bonitos, de verdade, assim. Ele era um centroavante que as minhas primeiras críticas era a altura dele, ele era meio baixo e também não parecia ser tão forte fisicamente, né, diferente, por exemplo, de um Endrick, que realmente tem boa força e boa velocidade. Vitor Roque nem tanto, eu já fazia críticas ali naquela área. O estilo de jogo dele é bem fora do comum, né, ele lembra muito um Openda da vida, que não é o estilo de jogo que é o padrão dos treinadores, ele não é um âncora, e ele também não é um falso 9, ele também não traz tanta criatividade, então ele tinha vários pequenos problemas que você podia perceber ali no estilo de jogo dele, entregava muito pouco em algumas partes e muito em outras, então acabava sendo um jogador meio desequilibrado. Indo pra Europa, se ele vai pra um time de desenvolvimento, ele poderia aprender a pressionar melhor, a correr melhor, a marcar melhor e outros aspectos que poderiam fazer dele um jogador mais útil pro time, e pro futebol europeu seria algo muito bem-vindo. Ele tinha habilidades pra isso, só que ele não foi pra esse caminho, ele vai pro Barcelona, onde a disputa é muito grande, e pra jogar com Xavi, um treinador que não usa o tipo de camisa 9 que ele era. Inclusive, ele era um problema gravíssimo, porque o Barcelona não tinha muita grana, então pegar essa grana e botar em um jogador que não vai jogar é loucura. Xavi precisando de um camisa 5, Xavi precisando de um novo zagueiro, precisando de figuras ali pro ataque, e ele ganha um jogador que ele não consegue utilizar. E não foi só ele, cara, Hansi Flick também não conseguiu utilizar, teve a pré-temporada do Barcelona que ficou muito claro o nível dos jogadores, porque Paul Victor tava jogando muito melhor que ele, mas tava muito à frente dele naquela pré-temporada, acho que ali foi onde assustou, né? Ele foi emprestado também pro Real Betis e também não consegue ter um período razoável. Não havia uma grande disputa, não há lógica. Se você tentar argumentar aqui na aba de comentários dizendo que não, porque Vitor Roque isso e aquilo, não tem como argumentar logicamente, dizer que ele não deu certo por X ou Y, não tem o que fazer, cara. Ele realmente deu errado, flopou ali no início dele da carreira, agora ele tem dado um pouco da volta por cima ali no Palmeiras, só que não tem muito tempo não, rapaziada. O próprio Mundial de Clubes ele não tava bem, e não tem muito tempo que ele não tava jogando bem no Palmeiras também, o que assustou muita gente, porque, pô, o Brasileirão era pra pelo menos ele entregar. Ele tá voltando a entregar agora, pode dar a volta por cima na carreira, pode acabar voltando pra Europa em algum momento. Eu já falei, eu queria ver ele em um clube de desenvolvimento, no Sporting, num grupo Red Bull, que possa desenvolver as habilidades dele, porque seria muito bem-vindo, né? No Palmeiras, pelo que eu vi nos últimos jogos ali que eu tinha assistido do Palmeiras, eu percebi que ele melhorou na parte defensiva. Então ele tem mostrado a evolução sim. Então ele fica aqui em 6º lugar. É um flop, não tem pra onde ir. Não quer dizer que a carreira dele acabou, mas ele flopou no objetivo principal dele. Ele já não é aquele jogador que a galera esperava na seleção brasileira, né? Coisa que eu mais ouvi e a coisa que foi mais me cobrada, né? Que eu tivesse a mesma opinião que a pessoa, colocasse ele na seleção brasileira. Acho que isso aí é uma insanidade, né? Os defensores da própria opinião, vai entender. Em 5º lugar, nós temos João Félix, cara. Um jogador que eu até gosto. Não acho um jogador ruim, pra ser bastante sincero. Só que tem questões muito graves aqui em João Félix, cara. Ele é um jogador que já custou um absurdo pro Atlético de Madrid, principalmente, né? Não entrega o suficiente. Ele é um bom jogador no Atlético de Madrid em alguns períodos, ok? Não é o tempo inteiro ruim. Ele também faz uma boa passagem pelo Barcelona. Eu gostei dele no Barcelona, não achei ruim, não. Acho que é uma passagem razoável, inclusive aos jogadores que estão sendo emprestados agora também. Tava em nível ali. É um jogador interessante, é um jogador com habilidades, é um jogador com técnica,
técnica, mas que não consegue entregar o João Félix craque, que é uma expectativa da rapaziada, mas que de fato ele não consegue pôr em prática, cara. É um jogador que não consegue conciliar a sua técnica a entregar números em campo. Então ele tem boas habilidades e ele tem habilidades interessantes, mas ele não consegue pôr em campo. E aí quando você junta esse jogador que é insuficiente em campo com um comportamento terrível que ele tem, né, que eu particularmente acho muito ruim, que é basicamente ficar brigando com o treinador porque não tá sendo colocado em campo, querer ser o protagonista do time, então às vezes pegar a bola em vez de tentar passar num lance onde ele não tem como chutar, ele tenta chutar de maneira improvável e a bola vai pra fora e ele perde a bola. Então esse tipo de coisa acaba atrapalhando muito ele, cara. Ele tem um certo egoísmo em alguns momentos, ele tem alguns momentos de estrelismo de fato, né, onde ele age como se ele fosse uma grande estrela do elenco, como se a galera tivesse que jogar pra ele. Então o jeito que o João Félix se comporta é muito ruim, cara. Por exemplo, no Chelsea, se ele tivesse um pouco mais de paciência, hoje ele estaria jogando, cara. Assim, teve muitos momentos que Palmer não estava disponível, que João Félix poderia estar ali. E ele tava mostrando bons sinais, ele tava evoluindo, ele tava jogando bem, tava mostrando sinais que talvez até um dia dava pra botar ele e Palmer juntos em campo. E ele estragou tudo. Ele brigou ali com o treinador e pediu pra ser emprestado e estragou o desenvolvimento dele. Ele não vai pra tantos clubes à toa, ele não tem paciência, ele não espera. É um jogador complicado. Aqui a minha maior crítica a João Félix, que eu já falei em outro vídeo, é o jeito que ele se encara em campo, principalmente. Então, ele se encara muito como segundo atacante, o cara do gol, o cara que vai resolver o jogo. Pra mim é errado, e pra mim não é as habilidades que ele deveria priorizar. Pra mim ele é mais um meio atacante, e ele deveria pisar mais no meio de campo. No meu ponto de vista, é onde eu vi ele brilhando. O jogo de trás pra frente, a inteligência, a capacidade dele de drible, que pode ser usado mais pra um meia do que pra um atacante, porque ela não é tão consistente, então ele não consegue entregar números de drible de um Yamal, de um Neymar, outro jogador que dribla muito bem. Até o Jeremy Doku tá muito à frente dele nisso. Então, ele não é um jogador da ponta, ele não é um jogador que é o atacante de fato ali, que é o segundo atacante pra chegar no terço final ali e realmente concluir o lance. E ele brilha tanto em passe de trás pra frente, jogo de inteligência, que ele deveria se priorizar mais como meia atacante e não como segundo atacante. Então, é o grande problema dele no meu ponto de vista. Enquanto ele não se encarar como meia atacante, ele vai ser um jogador mediano. Ele poderia ser um excelente meia atacante, um camisa 10 de muita qualidade e priorizar mais, ser um Bruno Fernandes, correr mais pro time, marcar mais, ser mais intenso, passar mais a bola. É um jogador que faz isso muito pouco. Com seus brilhos individuais que, de vez em quando, se você olhar highlight, você vai achar que ele é muito bom, mas ele não é. E, de fato, indo pra Arábia Saudita, ele se prova como um grande flop. Ele ficou em quinto lugar por causa disso, cara. Em quarto lugar, eu falo de Youssoufa Moukoko. Talvez, pra quem não acompanhou a última Copa do Mundo, não viu o hype em Moukoko, né? Na seleção da Alemanha, ele foi levado pra Copa do Mundo e todo mundo tinha uma expectativa nele. E toda uma treta em relação à idade verdadeira dele, né? Muita gente diz que ele não tem idade que tem, que foi falsificado o documento. E eu não tenho como comprovar oficialmente, eu não sei ainda como é que ficou esse caso. Nos sites oficiais ele consta com a mesma idade, né? Se eu não me engano, 20 anos de idade, não aumentou até agora, né? Que deveria ser a idade extra dele. Ele deveria ter mais ou menos a minha idade, inclusive. Hoje ele é um jogador que é um absoluto flop. Ele tá no Copenhague e ele não consegue vingar nem sequer no Copenhague. Ele que já foi visto como um grande jogador, realmente tinha belas habilidades. É um jogador que na base tinha muito destaque e talvez seja exatamente por estar com a idade à frente, onde, né, ele poderia estar ali muito melhor fisicamente que os jogadores mais jovens que ainda não completaram, né, sua fase ali da adolescência, né, pra quem sabe, tem a questão hormonal e tudo mais, que você tem muita vantagem quando você é mais velho. Por isso que adolescentes não jogam, por exemplo, futebol profissional. Eles ainda não completaram o físico deles como jogador, ainda tá se desenvolvendo. E se desenvolve até 20 anos de idade, cara. Vai até ali, mais ou menos 20, 21 anos de idade, você ainda tá desenvolvendo essa parte. Então o Youssoufa Moukoko, ele sofreu um pouquinho disso, né? Porque ele era um cara com muito destaque na base, mas quando vai pro profissional é só mais um jogador comum. E realmente, cara, eu assisti as partidas de que Moukoko entrou, eu assisti ele jogando e eu não vi nada demais, cara. Eu não entendi o porquê do hype desse jogador, até porque eu não acompanhei ele na base e em campo ali ele não entregava nada demais. Eu não via nada de muito positivo, não via aquela habilidade toda. No máximo ele ganhava algum duelo difícil ali, fazia algum lance bonito plasticamente, só que não fugia muito disso, cara. E tem muito jogador assim que não faz nada em campo. Então eu nunca entendi muito bem o hype. E ele é um verdadeiro flop. Eu acho que a palavra flop, ela nasce com Moukoko, cara. Eu acho que é aqui, velho. Porque isso é, de fato, ali você olha e fala, não, isso aqui é um flop absurdo. Não tem o que falar. Porque era muita expectativa pra nada entregue. Na seleção da Alemanha, eu conheço pelo menos uns 12 jogadores hoje que eu traria no lugar dele pra posição de centroavante. E nem na Ligue 1 ele conseguiu realmente ter um grande destaque. Vai ficar aqui em quarto lugar como flop. Eu não tenho nem muito o que falar, porque de fato, ele não entregou até agora na carreira profissional. Muita gente pode acabar confundindo ele com alguns jovens que estão se desenvolvendo, como por exemplo, Carlos Forbes, que não consegue entregar o que estava entregando na base com o City. Só que no profissional ele é muito interessante. Ele tem um futebol da hora. Você vê ele jogando em campo, você vê futebol. Você vê de fato um jogador que tem qualidades. Em terceiro lugar, eu falo de Folarin Balogun. Ele que foi da base do Arsenal, né? E que tinha grande destaque, mas nunca conseguiu de fato entregar. Tem uma temporada dele que ele é emprestado ao Stade Reims, acho que assim pronuncia o nome desse time, e ele faz uma puta temporada. A partir dali surgiu um hype absurdo. Todo mundo falando de Balogun, não, porque é o novo centroavante, que ele vai jogar na
na Inglaterra. Eu vi até torcedor do Arsenal chamando ele de novo Harry Kane e o comparando com o Harry Kane. Aconteceu e eu vi. A pessoa dizendo, nossa, não, que ele tem coisas que realmente Harry Kane tem. Hoje é muito engraçado de pensar nisso, cara. Porque, de fato, ele não conseguiu entregar nada. Na seleção da Inglaterra ele desistiu e vai pra seleção dos Estados Unidos. Não é um bom jogador na seleção dos Estados Unidos. Eu prefiro muito mais o tal do Ricardo Pepe e algumas outras figuras do que ele. No Mônaco eu acompanhei e toda partida que ele entra é muito ruim. Atualmente, inclusive, ele tem perdido espaço pra um jogador que chegou tem pouco tempo, que é o tal do Mika Bierati, ou Mika, não sei pronunciar o nome dele, enfim, Mika Bierati, que chegou ali, tem mais espaço que ele, e é um jogador que eu conto muito mais como uma figura realmente pode mudar o jogo do que o tal do Folarin Balogun. Balogun tinha algumas características interessantes, uma boa movimentação, um bom passe, uma finalização interessante, só que de fato no Mônaco ele não conseguiu entregar, e ele tinha mais volume no pé, então ele não estava jogando da maneira que ele estava jogando ali no Stade Reims, jogando de uma maneira um pouquinho diferente, e ele não consegue entregar, assim, indo pra esse time que é maior na França, que consegue jogar mais com a bola no pé, que consegue fazer mais contra adversários mais fortes. E não é um cara que some em jogo grande, é um cara que desaparece, vira um fantasma em jogo grande, e em jogo pequeno ele não joga bem, cara. Então, de fato, o Balogun parece que desaprendeu a jogar futebol, porque na Ligue 1 tá complicado, eu vejo nomes muito melhores no Mônaco. Vou citar um aqui, ó, Ilene Kena, rapaziada. Quem já viu Ilene Kena jogando aí, o cara é brabo, filho. Em segundo lugar, eu vou falar de um jogador que deu certo na carreira durante um período bem grande, e é um jogador do Chelsea, que é Mason Mount, cara. Mason Mount foi um jogador muito bom na época dele de Chelsea com Thomas Tuchel, né? Foi com Thomas Tuchel só, ok? Só pra deixar claro. Naquele período ali ele foi bom. Ele é um jogador interessante antes de Tuchel, né? Um jogador que brilhava um pouco com os treinadores que vieram antes ali. Ele mostrava sinais muito positivos nos empréstimos também. É um jogador interessante e ali com Tuchel ele começa a voar ali como jogador e realmente brilhar na Champions. Ele faz a melhor temporada da carreira dele sob o comando de Tuchel. Temporada que lembra um pouco o Jude Bellingham e depois daquilo acabou, cara. Eu lembro que quando vem Graham Potter, ele já não tava jogando tão bem, né? Com Tuchel, tava ali no período final, mas ele ainda era um jogador útil. Com Potter ele sumiu. Desapareceu, sofria com lesão e não conseguia ficar de pé às vezes. E quando voltava jogando muito mal. Pegava ritmo físico e continuava jogando mal. E aí você pensava, vale mais a pena usar Conor Gallagher em campo, porque Gallagher pelo menos corre direito e marca e é intenso em campo. Esse cara não faz nada. Era o sinal que Mount estava passando na época. E eu não sei o que deu no Manchester United pra olhar pra aquele jogador que tava totalmente decadente e pagar 67,70 milhões de euros. Eu não entendo, sinceramente. E até aqui no Manchester United, ele é um flop, assim, assustador, cara. Mas, mano, eu não lembro de jogos bons de Mason Mount, cara. Assim, são, tipo, um jogo, dois. Mas é assustador o quanto ele não faz nada no Manchester, nada. É diferente, por exemplo, de um Jadon Sancho, que Sancho fez uma temporada muito ruim e ficou sendo perseguido pela torcida, mas depois ele consegue jogar. Esse cara não consegue ser um banco de reserva útil. Às vezes ele entra e não faz nada. Às vezes você dá titularidade e ele não faz nada. Então, Mason Mount é um jogador, assim, que ele é um flop absurdo. Cara, esse jogador, ele usa a camisa 7. O número 7 é dele, cara. O número de Cristiano Ronaldo está com esse cara. E, de fato, ele não consegue entregar. Eu poderia falar pelo menos uns 10 jogadores melhor que ele no Manchester United. Sei lá, Amad Diallo, que é jovem, vindo da base, é muito melhor que ele. Até mesmo o próprio Garnacho, que eu sou tão crítico a ele, eu digo, ele é um jogador melhor que Mount, cara. Bem melhor, cara. Ele entregou bem mais no Manchester do que Mount. Pra você ver o nível do que eu tô falando, cara. Então não é um nível que você pode achar, porque ele ganhou uma Champions, ele não poderia estar na lista. Ele tem que estar na lista, porque ele flopou violentamente no Manchester United, cara. Ele flopou no Manchester, especificamente. Talvez quando ele sair e for pro outro clube, ele seja um bom jogador. Eu, se fosse o Crystal Palace, aí eu tentaria contratar ele, porque pro Palace ele pode ser um bom banco de reserva, e talvez ele seja barato pro Crystal Palace. Mas hoje, cara, ele é um jogador muito ruim, mano. Muito ruim. Vai pro macro. É terrível. Estatísticas ruins. Não tem como defender, rapaziada. Mason Mount é um jogador ruim. Ponto final. Ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar, e pra mim o maior flop de todos os tempos, a coisa mais assustadora de todas, e também um jogador do Chelsea, Mykhailo Mudryk. Flop assustador, velho. É bizarro quando eu lembro de Mudryk. E assim, em parte eu posso criticar a torcida, né? Porque o hype não veio à toa. A torcida com os highlights de Mudryk e vendendo esse sonho americano de um ucraniano perfeito ali, que ia dominar a Premier League, que ia meter medo. Eu lembro do meu maior engano aqui, né? Quando eu vi o jogo dele contra o Liverpool, o jogo de estreia, e eu pensei, cara, a gente tem um craque vindo aí que vai meter gol pra caramba, um novo Eden Hazard. Não. Cara, que jogador desgraçado, cara. Assim, eu posso citar características positivas de Mudryk e elas são breves. Ele tem 1,75 m e ele é bom de cabeça. Acabou, rapaziada, não tenho mais nada pra citar. Porque com 1,75 m, você ser bom de cabeça é algo a se impressionar. De fato, ele é sólido no ar, cara. E acabou por aí, mano. Não tem mais nada pra citar. Não tem mais nada. Ele não é bom driblando na liga, ele não é bom ganhando duelo, ele não toma boas decisões. De vez em quando ele dá um passe que
que impressiona, mas é muito de vez em quando. A média é muito baixa e sempre um jogo mais fraco. Em jogos grandes, não tem Mudryk, cara. Eu lembro o filme de terror que era quando eu tava com ele e Sterling juntos, onde um jogava mal, aí botava o outro, aí outro jogava mal, aí botava o outro e ficava nesse loop, onde o torcedor sofrendo assistindo aquelas partidas. E, cara, eu posso falar com todas as letras, cara, Sterling é muito melhor que ele e eu não gosto de Sterling, eu não acho Sterling um bom jogador. Pelo menos no Chelsea não foi. Eu não vou aqui falar que, tipo, é razoável, é normal. Não é, cara. E o torcedor é um culpado desgraçado nessa parte, porque o que foi passado de pano pra esse jogador, porque tem que ter paciência, é a primeira temporada. Não, rapaziada, é o treinador, muda de treinador e continua jogando mal. Vai pra outro treinador e continua jogando mal. Muda de esquema tático, ele continua jogando mal. Vai pra um esquema tático mais complexo, continua jogando mal. Menos complexo, continua jogando mal. Não dá pra defender, cara. Mudryk, ele foi um lixo de contratação. 70 milhões de euros jogados no lixo. Talvez, se ele tivesse sido desenvolvido no Arsenal, seria melhor. A gente talvez livrou o Arsenal de uma bala certeira que talvez ia fazer com que a Arteta fosse demitido antes da hora, cara. Porque o jogador não entrega nada em campo e a galera fica muito frustrada. Que contratação ruim, cara. Aqui não é nem que nem Gyökeres, porque aqui eu vou fazer uma pequena defesa, né? Porque Gyökeres, ele tá marcando uma quantidade absurda de gol antes de chegar no Arsenal. E tava jogando bem a Champions, e tava jogando bem dentro da seleção nacional. Então ele tem um histórico que comprova que ele é um bom jogador. Ele ganhou um prêmio da Bola de Ouro, ok? Ele ganhou um dos prêmios ali da Bola de Ouro. Não foi o principal, é claro, não foi a própria Bola de Ouro, mas ganhou um dos prêmios que é um prêmio que não é nem votação. É um prêmio que você ganha com desempenho em campo. Então, cara, é um jogador que não tem como questionar. O futebol foi apresentado. Ele vale exatamente o que ele tava custando. E pra ter gol hoje em dia é muito caro. Então, a ideia de contratar Gyökeres, ela é boa. Ela pode dar errado, mas ela é boa. Mudryk não. Mudryk não. Porque tem pessoas que colocam esse jogador lá em cima, fez análise do jogador falando como se ele fosse incrível, perfeito e tudo mais. E hoje em dia, quando você olha, é um negócio bizarro, porque ele não tinha aquelas características. Ele nunca teve. Ele era um jogador inconsistente, quando jogava contra times difíceis no Shakhtar, ainda mostrava essa inconsistência, e não parecia valer 70 milhões de euros, que pode chegar a 100, inclusive, né? E ele simplesmente não tinha provas o suficiente de que ele merecia valer aquele valor e que ele merecia jogar no Chelsea. Era um jogador que eu achava, pô, uma opção aí de um jovem talento, pra ir pra um Real Madrid por 40, 30 milhões de euros ali, e ver se se encaixa. Se não encaixar, vende ele pra Ligue 1, vende ele pra outro lugar e deixa ele no canto dele. Era a minha cabeça. E não tava errada. Era exatamente isso, cara. É um jogador muito falho. E hoje não pode nem ser vendido. Por que ele não pode ser vendido, rapaziada? Porque ele está banido do futebol. Não bastando ele não entregar nada em campo, isso é uma completa decepção, ter custado um absurdo, ele conseguiu fazer a proeza de ser pego no exame de doping. E agora, pelo que eu entendo, ele vai focar na carreira de corredor, né? Profissional, ele vai desistir do futebol. Pra piorar, um jogador que tem contrato até 2031 e vai ficar banido até 2029, pelo que eu sei, cara. Terrível, uma situação assim que não dá pra acreditar. Um dinheiro muito mal gasto. Realmente, acho que é o maior flop do futebol. Bizarra a situação de Mudryk. Ele é porque ele não entrega nem perto da expectativa em momento nenhum. E o torcedor, né, que cobrava tanto de Madueke, de fulano de tal, de ciclano, que não deveria nem ser cobrado desse jeito, e não cobrou nada de Mudryk. Eu me pergunto por quê. Qual a lógica por trás? O porquê desse comportamento? Eu nunca vou entender, cara. Porque, de fato, quem você deveria ter cobrado o tempo inteiro é esse cara. Porque foi ele que foi contratado como a solução, como o jogador craque do Chelsea e não entregou nada. Chegando no fim dessa lista aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, que é muito importante, ajuda bastante o canal. Dá o like aí. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pela presença de todos e deixa aí na aba de comentários a lista de vocês. Quais jogadores faltaram aqui? Quem sabe numa lista 2.0, 3.0, né? Acho que eu já fiz um vídeo desses. Eu fale um pouco, né, de outros jogadores. Enfim, rapaziada, é isso.